Olá pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz e eu sou professor de Geografia. Hoje a gente vai falar de um assunto que frequentemente aparece na sala de aula, especialmente ali no comecinho do ensino médio, que são, no caso, as rochas e os minerais. A primeira coisa que você precisa compreender a respeito desse assunto é a definição de mineral. Minerais nada mais são do que elementos ou compostos químicos que existem naturalmente aqui no planeta Terra ou até mesmo fora dele nos outros corpos celestes, como a Lua, o Sol, as estrelas e etc. Esses minerais se formam espontaneamente ao longo do tempo geológico e existem inúmeros tipos, como por exemplo o diamante, o ouro, a prata, o talco, o alumínio, o ferro e etc. Os minerais são formados por átomos de elementos químicos. Sim, aqueles mesmos elementos que você vê na tabela periódica na escola. Os átomos existentes em um mineral podem ser de um único tipo exclusivamente, como no caso do diamante, que é formado apenas pelo carbono, ou então pode ser de dois ou mais tipos, como por exemplo o quartzo, que eu cheguei a mencionar anteriormente, e que é formado por um átomo de silício junto com dois átomos de oxigênio. Geralmente, eles se apresentam sob a forma sólida, à exceção do mercúrio, que existe naturalmente na forma líquida. Por fim, muitos minerais também têm valor econômico, e neste caso são conhecidos como minérios, como por exemplo o minério de ferro, que é largamente utilizado pela indústria siderúrgica, inclusive aqui no Brasil. As rochas, por sua vez, são formadas pelos próprios minerais. Os minerais são tipo os ingredientes que são necessários para que as rochas possam existir. Quando essas rochas apresentam apenas um tipo de mineral, elas são chamadas de monominerálicas. Agora, quando elas possuem mais de um tipo, elas são chamadas de pluriminerálicas. Enquanto alguns minerais são imperceptíveis, outros eles são visíveis ao olho nu. Chegam a ter alguns milímetros ou até mesmo alguns centímetros de diâmetro, e nesse caso você consegue vê-los. E isso vai depender basicamente do ambiente de formação no qual aquela rocha surgiu. A coloração das rochas, assim como dos minerais, também pode variar de um caso para o outro, e isso tem a ver necessariamente com o teor de sílica, ou seja, de compostos químicos à base de silício e oxigênio que a rocha possui. Quanto maior for o teor de sílica da rocha, mais clara ela tende a ser, e vice-versa. De acordo com sua origem, as rochas podem ser classificadas em três grandes grupos distintos. Primeiro, o grupo das rochas ígneas, segundo, o grupo das rochas sedimentares e terceiro, o grupo das rochas metamórficas. Mas qual seria então a diferença entre elas? As rochas ígneas também são chamadas de rochas magmáticas, e isso não é à toa, pois tem a ver com o fato de que elas se formam a partir do resfriamento e da consolidação do magma, aquele material pastoso que existe em grande parte do interior do nosso planeta, que de tempos em tempos flui através dos vulcões, quando também é conhecido como lava. Essas rochas se formam quando o magma se solidifica, e isso pode acontecer tanto aqui, na superfície em contato direto com a atmosfera, quanto lá no interior da crosta do nosso planeta. Quando o magma solidifica em contato com a atmosfera na superfície, as rochas que são formadas também são chamadas de rochas vulcânicas ou extrusivas. Já quando elas se solidificam no interior do planeta, elas são chamadas de rochas plutônicas ou intrusivas. Assim fica bem fácil de distinguir uma da outra. O próprio nome já deixa claro. As rochas magmáticas extrusivas, elas demoram pouco tempo até se consolidarem. Isso porque em contato direto com a atmosfera, elas se resfriam mais aceleradamente. Já as rochas magmáticas intrusivas, elas demoram às vezes milhares de anos até se consolidarem, porque dentro da crosta terrestre, a diferença de temperatura entre o magma e a rocha encaixante que está ao redor dele é menor. Por isso, o tempo que esse magma leva até se resfriar completamente é muito maior do que se ele estivesse aqui do lado de fora. Um exemplo de rocha ígnea extrusiva bastante conhecido é o basalto. Já um exemplo de rocha ígnea intrusiva ou plutônica, que também é bastante conhecido e bastante utilizado, inclusive na construção civil, é o granito. Já as rochas sedimentares nada mais são do que aquelas rochas formadas por sedimentos. E os sedimentos, por sua vez, são pequenas partículas que vão se desagregando de rochas pré-existentes com o passar do tempo. E que depois
nas áreas mais depressionadas do relevo, se agregam novamente. Isso acontece da seguinte maneira: uma rocha X, de qual tipo for, começa a sofrer a ação do intemperismo, ou seja, dos agentes climáticos como a água, o vento ou então a variação de temperatura. Com isso, ela começa a se fraturar e a se desagregar, e as pequenas partículas que nós chamamos de sedimentos começam a se formar. A rocha que dá origem a esse sedimento também é chamada de rocha-mãe, sugestivo, né? Uma vez liberados, esses sedimentos podem ou não sofrer a ação do processo de erosão. E a erosão nada mais é do que o transporte realizado pelos mesmos agentes climáticos que eu mencionei, no caso do intemperismo, a água, o vento e etc., o transporte que eles fazem das áreas mais altas do relevo em direção às áreas mais depressionadas, às áreas mais baixas. Essas áreas mais depressionadas é onde vão se formar as bacias sedimentares, ou seja, essas áreas vão ser entulhadas de sedimentos que chegam ali trazidas pelos agentes erosivos. Essas bacias, através da compactação e da cimentação dos sedimentos, as rochas sedimentares se formam. Um exemplo desse tipo de rocha é o arenito, cujo nome lembra areia. Ou seja, é um tipo de rocha formada por grãos de areia, aqueles grãos que têm entre 2 e 0,062 milímetros de tamanho. Bom, simplificando é isso, mas na verdade os processos de intemperismo, erosão e sedimentação são um pouco mais complexos. Mas não esquenta que a gente vai voltar a falar sobre eles nos próximos vídeos. E enfim, o último grupo é o das rochas metamórficas, que também não tem segredo algum. As rochas metamórficas, elas também se formam a partir de uma transformação ocorrida em uma rocha pré-existente. Só que essa transformação, ao contrário das rochas sedimentares, ela não acontece em superfície, ela acontece no interior da crosta terrestre e ela é provocada, por sua vez, por uma variação de temperatura e de pressão exercida sobre aquela rocha. Lembra que eu disse que as rochas são formadas por minerais? Pois é, esses minerais eles estão organizados dentro da rocha de acordo com uma certa estrutura. Quando a rocha passa por esse aumento de temperatura ou então de pressão, a estrutura sobre a qual os minerais estão organizados, ela tende a se modificar. E se ela se modifica, uma nova rocha pode surgir no seu lugar. As rochas metamórficas geralmente se formam na área de colisão entre placas tectônicas, porque são nessas áreas que acontecem os fraturamentos, os dobramentos e a ascensão de magma. E todos esses fatores combinados vão contribuir para que o processo de metamorfismo seja mais acelerado. Quando essas rochas são expostas à ação de um dobramento, elas vão apresentar marcas visíveis, que parecem estrias, as quais acompanham o mesmo movimento da pressão que foi exercida sobre ela até que ela enfim se formasse. Um exemplo de rocha metamórfica bastante conhecido é o quartzito, e o quartzito se forma a partir do arenito quando ele passa por esses processos que eu acabei de mencionar. Outros exemplos são o gneise, que se forma a partir do granito, e também o mármore, que se forma a partir do metamorfismo da rocha calcária. Bom, enfim, você deve ter percebido que as rochas elas estão em constante transformação. O magma se resfria, solidifica e dá origem a uma rocha ígnea. Essa rocha ígnea, por sua vez, ela pode ser exposta à superfície e assim, com o tempo, a ação dos agentes climáticos, a água, o vento, a temperatura, vão atuando sobre ela e ela vai se desagregando, se fraturando e assim surgem os sedimentos. Os sedimentos, por sua vez, vão ser entulhados nas áreas mais depressionadas do relevo e a partir de então a compactação e a cimentação atuam sobre ele e eles vão originar uma nova rocha sedimentar. Essa rocha sedimentar, com o tempo, ela pode vir a sofrer um aumento de temperatura e pressão nas suas áreas mais profundas e com isso a estrutura sobre a qual seus minerais estão organizados pode se modificar e ela vira então uma rocha metamórfica. Já as metamórficas, se elas passarem por um aumento de temperatura que atinge a barreira dos 500 a 700 graus Celsius, elas podem vir a se tornar magma novamente. E esse magma, então, ele flui para algum lugar do interior da crosta ou para fora dela e, com o passar do tempo, mais uma vez, ele pode se resfriar, solidificar e virar uma nova rocha magmática. Ou seja, as rochas elas compõem um verdadeiro círculo e de um tipo elas passam para o outro a depender das condições geológicas que atuam sobre cada região do nosso planeta. Esse ciclo, então, é chamado de ciclo das rochas.
Então é isso, se você gostou do vídeo e conseguiu aprender alguma coisa, continue acompanhando a gente a partir de agora. E se você tem alguma crítica, dúvida ou comentário para fazer, escreve aí embaixo que assim que possível eu vou ler. Te aguardo na próxima aula, um grande abraço e até!